só, vamos voltar a falar agora de marco temporal, porque o Supremo Federal derrubou a tese do marco temporal para demarcações de terras indígenas. Setores do agro repercutiram sobre o resultado do julgamento, que foi retomado nesta quinta-feira. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, deputados, senadores e vários outros setores do agro já se manifestaram com o resultado do marco temporal. Vamos acompanhar na reportagem de Naine Carvalho. Por 9 votos a 2, o STF decidiu invalidar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo essa tese, as comunidades só poderiam reivindicar terras que ocupavam no dia em que a Constituição passou a valer em 1988. O primeiro a votar no retorno da sessão, que estava 5-2 para a derrubada da tese, foi o ministro Luiz Fux. Trago aqui no meu voto essa interpretação finalística do artigo 231, que assenta que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Qual a natureza da ação? Possessória. Quem vence a ação possessória? Quem tem a propriedade ou quem tem a posse? Quem tem a posse. Quem tinha posse? Os indígenas. Então, a ação possessória, no meu modo de ver com a devida vênia, ela foi mal julgada. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia. Eu os reconheço, como já foi votado desde o voto do relator, como fundamentais, reiterado em vários dos votos até aqui exarados. Como a Constituição brasileira estabeleceu expressamente no artigo 231 serem reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União apenas demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, eu concluo exatamente no ponto, senhora presidente, como fez o ministro relator. O terceiro ministro do dia foi Gilmar Mendes. Tudo isso pode-se afirmar com absoluta tranquilidade interpretativa que o advérbio tradicionalmente, que está na raiz do conceito de terras ocupadas pelos indígenas, não está relacionado no texto da Constituição brasileira com elemento histórico, mas sim com a forma tradicional de ocupação. A presidente da Corte, Rosa Weber, foi a última a ler o voto contrário. Continuo dizendo, também na linha do que aqui já foi defendido, que os direitos dos povos indígenas, as terras por eles tradicionalmente ocupadas, traduzem sobretudo e principalmente direitos fundamentais. Nesta linha, e eu também pedindo vênia aí, ministro Gilmar Mendes, a Vossa Excelência, e pedindo vênia ao ministro Dias Toffoli, acompanho o relator e aqueles que já o seguiram, no sentido do provimento do recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos que foram deduzidos na petição inicial. A decisão do STF terá repercussão geral. Para os indígenas, é momento de comemorar, porém essa seria apenas o primeiro passo. Conseguimos aí uma incidência muito grande no movimento indígena, a nossa advocacia indígena está de parabéns, a advocacia indigenista dos parceiros, aliados, todos que se envolveram ao longo desses anos todinhos, lutando contra para derrubar a tese do marco temporal. Um passo foi dado aqui na Suprema Corte, derrubando a tese do marco temporal para se retomar a demarcação das terras indígenas, e aí agora é ver com o governo federal garantir aí a efetivação das demarcações para a gente avançar nesse direito originário constitucionalmente garantido, mas historicamente também de direito dos povos indígenas. Estou emocionada e eu quero agradecer e dizer muito obrigado por eles entenderem que a terra sempre foi nossa, não foi de 88 para cá. Faz mais de 500 anos que nós vivemos e faz mais de 100 anos que nós estamos lutando pela nossa terra. Apesar da posição consolidada contra a tese, os ministros ainda terão que decidir sobre o alcance da decisão em relação à possível indenização de particulares que adquiriram terras de boa-fé por meio de títulos concedidos em terras que pertenciam aos indígenas. Foram propostas 3 soluções para indenizar os donos das propriedades ocupadas de boa-fé, obrigados a deixar suas terras para dar lugar às reservas indígenas. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu indenizar não só as benfeitorias,
como é hoje, mas também a terra nua. O ministro Cristiano Zanin defendeu pagar só após a desapropriação, o que pode levar anos. E o ministro Dias Toffoli sugeriu reassentar os proprietários, ou seja, levá-los para outra terra. Enquanto isso não for possível, ele sugeriu pagar indenização prévia pela benfeitoria e pela terra. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil repercutiu o resultado do julgamento e afirmou que o fim do marco temporal pode expropriar milhares de familiares no campo que trabalham para garantir o alimento que chega à mesa da população brasileira e mundial. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, mostrou preocupação com a decisão da Corte e disse que a FPA fará de tudo para mudar o cenário no Congresso Nacional. Acabamos de perder a votação do marco temporal no STF. Formou-se maioria contra a tese do marco temporal da Constituição de 88 e agora nos resta brigar pela modulação de algum dos votos para que pelo menos o produtor tenha direito a ser indenizado. Essa é questão do judiciário. Não cabe a nós, deputados ou senadores da frente parlamentar, resolver esse assunto dentro do judiciário. Mas nós temos sim a obrigação e nós vamos fazer, e é isso que eu estou gravando esse vídeo, para dar essa garantia. A frente parlamentar da agropecuária vai aprovar o marco temporal no Senado na próxima semana e nós vamos correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, para nós darmos segurança jurídica para os produtores rurais. Bom, Samantha, nós vimos aí a repercussão do setor do agronegócio e vimos também os votos dos ministros. Dois deles me chamam muita atenção, principalmente de Zanin e quando nós vimos ali também de Toffoli, quando eles falam dessa questão de onde colocar as pessoas que já estão nessa terra. O depoimento também da indígena é muito interessante, que ela fala que as terras já são deles desde de 500 anos, desde muito antes da Constituição. Ponto favorável. Por outro lado, o ministro do STF fala o seguinte: devemos ver como tirar essas pessoas que estão lá alocadas, retirá-las de lá, colocá-las em outro lugar para continuar produzindo, gerando renda e tudo mais. Não seria mais fácil fazer o contrário? É tão difícil a gente entender isso, porque eu tenho uma semana que eu estou aqui no Agronoite falando a mesma coisa. Por que é tão difícil colocá-los em outro lugar e dar o direito de terra também a eles? Tiago, é uma boa pergunta, né? Já que a gente pode alocar esse produtor que está há gerações e de boa fé, o que quer dizer de boa fé? Ele não invadiu essa área, ele não fez nenhum tipo de manobra para estar na posse. Esse produtor comprou uma área titulada. Quem titula é o poder público. Não existe titulação de áreas com escritura, com matrícula, se não tiver anuência do poder público, se o cartório não fizer esse procedimento, ou seja, o Estado ele foi conivente nessa insegurança. Né? Digamos que, e a gente vê aí muitos depoimentos de produtores que os seus pais, os seus avós estavam lá. E quando a gente fala de simplesmente tirá-los de uma área e colocá-los em outro lugar, nós estamos esquecendo, ignorando a questão de que existe um apego quase que familiar, sentimental, com a vizinhança, com a região, com o município. Só quem já viveu a vida de interior sabe o quanto aquele cheiro, o quanto aquela terra, aquele morro, aquela árvore, aquela cachoeira fazem parte da vida, da cultura, do passado, da construção da história dessas pessoas. Então não é simplesmente peça de dominó, né, que tira de um lado, põe no outro e fica todo mundo igual. Entendo que nós vamos passar por tempos muito difíceis. Tenho visto um movimento, e aqui quero fazer um destaque para essa fala, de publicização das terras no Brasil. O que é isso? Tentando tirar terras de propriedades privadas e passá-las para o poder público. Áreas indígenas não são dos indígenas, são propriedades da União. Unidades de conservação não são daquela cidade, daquele município, são propriedades da União. Então, essa criação de áreas quilombolas, áreas indígenas, unidades de conservação, estão aumentando o número, o percentual no Brasil de terras pertencentes à União, de terras públicas, e diminuindo propriedade privada. Eu acho que a gente precisa ficar atento a esse movimento, olhar para isso com rigor, com capricho. Queria traduzir também a questão aí do Pedro Lupion, deputado presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que falou em PEC. Nós vamos atrás de uma PEC. O que acontece agora é que com esse julgamento do STF não adianta votar a lei que está lá no Senado para dizer que o marco vai ser 88, porque com essa interpretação do STF,
diretamente do artigo 231 da Constituição, se a lei for votada, ela nasce inconstitucional. O que precisa é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para mudar o artigo 231 da Constituição para inserir nele o marco temporal de 88, que é o que o deputado quis dizer. Agora, para aprovar uma PEC, Tiago, são 2/3, é quórum qualificado, e aí vai ser uma briga realmente aguerrida que nós não precisaríamos enfrentar se nós tivéssemos uma organização e uma destinação séria do território brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Samara, tem outra coisa que preocupa também diante desse tema, que nós até vimos aqui mais cedo, que é aquela proposta que o Randolfo Rodrigues quer colocar junto com o Ministério dos Povos Indígenas para ser votada também. Que texto é esse? O que eles querem igualar? Como que eles estão pensando? O que a gente pode imaginar disso? Porque o STF já deu a posição deles. Agora vem aí o líder do governo com outra posição também. A gente fica sem entender o que está acontecendo, né? Vamos lembrar que a gente teve, na semana passada, lembra que a gente comentou aqui na quinta-feira passada a respeito daquela questão do decreto de desintrusão de produtores e de pessoas que invadiam áreas indígenas ou que ameaçavam invadir as áreas indígenas. Então, o que a gente percebe, assim, era uma luta aí contra o tempo do judiciário com o legislativo. Hoje foi vitória do judiciário que votou e derrubou o marco temporal, mas a gente percebe um movimento do governo de garantir a esses indígenas a segurança, porque o que tem acontecido na prática, Tiago, e é importante a gente falar isso aqui, a gente viu o depoimento da reportagem que a Nayane fez, de um indígena falando, agora nós vamos ver como é que o governo vai fazer para demarcar essas terras. Vou dizer o seguinte, antes das demarcações, os indígenas estão invadindo as áreas, colocando placas, aqui é uma terra indígena da tribo X ou da comunidade Y, e impedindo os proprietários de entrar nas áreas. Então, o que a gente vai ter agora, de fato, lá na terra, lá no campo, é um conflito. O governo não pode ignorar isso. E eu entendo que essa tentativa aí de aumentar o projeto é de fazer com que uma segurança com relação às ações de reintegração de posse ou ações de tomada de posse fossem mais céleres. Mas, digo, do ponto de vista jurídico, com a interpretação, o projeto de lei, se ele vier colocar qualquer coisa em relação à temporalidade da aplicação da Constituição, já nasce inconstitucional. Então, acho que precisaremos de outro plano, viu, Tiago? É uma situação muito complicada e a gente só consegue pensar naqueles produtores. O Valteno teve no Mato Grosso, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, na verdade, ouvindo os produtores, a gente viu que eles estão muito apreensivos de fato, agora sem saber para onde vão, o que vão fazer. É uma situação muito complicada. Nós vamos seguir acompanhando esse caso.